Tutorial 41001 Mondaine Connect. Inicialmente vamos passar pelo funcionamento do relógio. Ele funciona com ponto de toque destacado ali na tela do relógio e é só tocar o dedo que ele acende e vai passando pelas funções do relógio. Para acessar algumas das funções, é só manter pressionado de 2 a 3 segundos. Novamente, para sair. E em algumas funções nós temos o botão retornar. Só manter pressionado também. Então vamos falar primeiro dos mostradores. Ele vem com 5 opções de mostradores, cada um tem alguns dados, como você pode ver, esse tem passos, temos calorias, distância, batimentos cardíacos. Aqui nós temos a segunda opção, também com alguns dados. Terceira. A quarta opção é uma opção analógica, para quem tem preferência para esse estilo. E a quinta opção. Com um toque, nós vamos para a tela de passos. Aqui nós temos o objetivo diário, que é definido pelo aplicativo, e nós temos também a quantidade de passos dados até então no dia. Distância. A distância ela é estimada pela quantidade de passos dados. O relógio faz um cálculo e apresenta a distância estimada percorrida. Calorias, também estimada através de um cálculo, de acordo com a quantidade de passos dados. Aqui nós temos os batimentos cardíacos, o monitor cardíaco, pressionei, ele começa a medir a frequência. Lá em cima ele apresenta um pequeno gráfico com os batimentos ao longo do dia. 88, 92, ele vai medindo. Ali embaixo ele mostra o último registro e há quanto tempo foi feito o último registro. Aqui é um monitor de sono, também tem um gráfico ali do sono, onde ele vai te mostrar a questão do sono profundo, do sono leve, dos momentos acordados. Aqui nós temos os exercícios, pressionei. Então ele vem com a opção de basquete, corrida, ciclismo, caminhada, futebol, estilo livre, o histórico e o botão de retornar. Lembrando que o smartwatch da Mondaine, o Mondaine Connect, ele é um smart mais social. No caso dos exercícios físicos, ele vai coletar os dados daquele exercício, vamos ligar aqui o basquete, por exemplo, e aqui ele vai coletar os passos, a quilometragem estimada, as calorias estimadas e os batimentos cardíacos durante o exercício, e o tempo também. Então a gente aconselha que eles sejam usados mais para o controle dos batimentos cardíacos, do tempo e da quantidade de passos dados, porque tanto a quilometragem quanto a caloria são feitas com base em cálculos, e ele perde algumas coisas dependendo dos movimentos que você está fazendo. Mas em questão do tempo do exercício, do batimento e dos passos, ele já te dá uma informação mais precisa. Por isso indicamos que em todos os exercícios físicos, ele seja utilizado somente para registrar esse exercício e não como dados tão precisos igual outros smarts mais destinados a práticas esportivas oferecem. Então aqui eu vou terminar. Aqui falou que os dados são muito pequenos, né, para ser gravados, então esse exercício não ficará gravado. E aqui vale a pena mostrar, por exemplo, também na questão do ciclismo, como ele não registra passos, ele só vai te dar caloria, o tempo e os batimentos cardíacos. Lembrando que a caloria também é feita a partir de cálculos. Retornando, nós temos então o 'Acessei a função para iniciar um toque breve'.
Para pausar, outro toque. Para reiniciar, um toque longo. Para sair, outro toque longo. Mensagens. No caso aqui nós não temos nenhuma mensagem. Caso tivéssemos, era só dar um toque longo para acessar. Voltaremos nessa função posteriormente. Nos ajustes, nós temos o encontrar o telefone, que ele manda um sinal para o telefone e o telefone emite um sinal sonoro e vibra. Resetar, aqui nós restauramos o relógio para as configurações de fábrica. Temos o sobre, onde nós podemos ver a versão do relógio e o endereço Bluetooth. E o desligar o relógio. Então essas são as funções que o Mundane Connect oferece. Vamos agora registrar uma atividade pelo Mundane Connect. Então nós vamos aqui até exercícios, toque longo, e aqui eu vou escolher o estilo livre, pois ele grava qualquer atividade. Então aqui ele vai nos dar o tempo, os batimentos cardíacos e as calorias estimadas através de cálculos dessa atividade. Como a gente precisa de pelo menos 5 minutos de exercícios para que o relógio grave, vamos esperar aqui um pouquinho para poder vermos esta atividade no histórico. Então já temos aqui mais de 7 minutos de atividade, toque longo para encerrar. Então a gente consegue vê-la indo em histórico, toque longo, e aqui nós temos a atividade gravada, 7 minutos e 29. Os outros dados não foram registrados porque no caso não houve movimento durante esse exercício. Foi só mesmo para mostrar para vocês o funcionamento. Recebendo uma nova mensagem. A mensagem será enviada e o relógio apresenta com o nome do contato e o texto. Aqui, se nós formos em mensagens, elas estarão aqui. E aqui eu posso dar um toque longo para apagar todas.